Caríssimos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Vamos juntos, hoje, 1º de julho, refletirmos a Santa Palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos faz uma revelação do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos faz uma revelação de poderes espirituais do mal que habita entre nós e que a humanidade às vezes não reconhece ou tem negado a existência deste poder espiritual maligno que habita no meio de nós e que tem nos levado muitas vezes à perdição. Nós sabemos que o ser humano, criado por Deus, ele tem sobre si o controle de sua vida. Mas essas forças malignas, elas só agem na vida de um ser humano quando ele, o ser humano, lhe dá permissão. E quando a gente dá permissão ao maligno para agir na nossa vida? Quando nós nos afastamos da graça. Quando nós deixamos-nos contaminar pelas coisas do mundo. Nesses tempos em que vivemos sobre esta terra, em que o Senhor nos permite viver sobre esta terra, nós travamos uma luta constante contra 3 inimigos nossos: nossa própria carne, o mundo e as forças espirituais do mal. Jesus vai nos dizer em outra passagem do Santo Evangelho, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Revelando para nós que o corpo onde nossa alma habita é um corpo fraco. Portanto, nós devemos nos alimentar da graça divina para fortalecer este corpo. O mundo à nossa volta tem nos oferecido muitas e muitas situações de pecado, de desvio de conduta, de destruição da nossa alma. A televisão, as músicas do mundo hoje, as próprias maneiras de se vestir hoje em dia,
são comportamentos que têm desviado muitos filhos de Deus. E as pessoas, elas têm vivido uma fé muito relativizada, porque prega-se muito, às vezes até mesmo dentro da igreja, a não existência desta força maligna. Mas São Paulo vem confirmar para nós este santo evangelho que nós acabamos de ouvir, em que Jesus faz um exorcismo, e daqueles 2 homens gadarenos, Jesus expulsa o demônio. São Paulo diz para nós em Efésios, capítulo 6, no versículo 12: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. É a palavra que São Paulo nos revela na carta aos Efésios. Portanto, amados irmãos, as forças malignas, elas estão presentes no mundo, sim. E a Sagrada Escritura nos revela claramente sobre esta realidade. Mas não podemos esquecer nunca, mesmo tomando conhecimento daquilo que o Santo Evangelho nos revela hoje, nós não podemos esquecer que Jesus é o Senhor, que Jesus é soberano sobre todas as forças espirituais do mal, e Jesus é soberano sobre nossas fraquezas, quando nós o declaramos como o Senhor da nossa vida. Não podemos esquecer jamais que Jesus estará sempre conosco, porque Ele é o Senhor. E nesses tempos em que vivemos, tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de muita aflição, de muito medo, de muitas incertezas, este evangelho hoje, mostrando o poder de Jesus, ali exorcizando aqueles demônios que possuíam aqueles 2 homens, vem nos dar a esperança de que esse Senhor da nossa vida é um Deus soberano. É um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Por isso nós devemos procurar e buscar a força no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Sagrada Escritura nos revela hoje nessa liturgia da palavra é a força e a coragem para continuarmos de pé em luta contra todas as forças do mal que possam querer nos desviar do caminho do Senhor Jesus, que possam tentar nos desviar da verdadeira verdade, única verdade que nós temos no mundo hoje, que Jesus é o Senhor. E professar essa verdade com a nossa vida, professar essa verdade com a nossa fé, acreditando que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele reina, Ele vive e é o Senhor do tempo e da história. E é o Senhor de todas as realidades do mundo. Por mais difíceis que sejam as situações em que estejamos passando, e nós estamos passando por esta peste, e a Sagrada Escritura vai nos revelar que sempre quando o Senhor Deus quis corrigir a humanidade, Ele usou sempre de 3 meios para endireitar o caminho da humanidade quando a humanidade estava se perdendo. Através da peste, através da fome e através da guerra. Nós estamos vivendo agora uma peste, mas sabemos que também estamos vivendo num mundo muito caótico, de muitas brigas, de muitas revoluções, onde as pessoas estão desesperadas porque não conseguem enxergar a verdade. A única verdade, que é Jesus Cristo. E o Santo Evangelho, ele revelou para nós que aqueles homens que estavam lá, que eram donos daquelas manadas de porcos, e viram ali Jesus com o poder celestial expulsar o demônio daqueles 2 homens, não aceitaram a verdade. E o evangelista São Mateus vai nos dizer que esses homens então pediram a Jesus que se retirassem da cidade, negando a fé no Senhor.
não aceitaram a proposta libertadora de Jesus e pediram a Jesus que se retirasse. Hoje, quantas vezes nós temos retirado Jesus da nossa vida? Quantas vezes a humanidade tem tirado Jesus do centro e tem colocado outras coisas no lugar de Jesus? Criado outros deuses, falsos deuses. Quantas vezes a humanidade tem se deixado se consumir pela modernidade e achar que tudo é muito natural, que nós estamos vivendo novos tempos, que a gente tem que adaptar esses novos tempos. Mas São Paulo vai nos dizer também em sua carta que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, portanto, a palavra de Jesus ela é imutável. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará, nos revela a Sagrada Escritura. E Jesus é o Senhor, e aquele que o tem como o Senhor da sua vida, como seu primeiro amor, consegue enxergar nessas realidades que nós estamos vivendo hoje, tempo de correção, tempo de conversão, de mudança de vida. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, qual é a realidade da sua vida hoje, como você está vivendo hoje, mas uma coisa eu sei e posso afirmar, seja qual realidade você esteja vivendo, se você neste momento receber Jesus no seu coração e aceitar no seu coração a proposta de conversão, aceitar que Jesus é o Senhor do tempo e da história e que estamos caminhando a passos largos para esta vinda gloriosa de Jesus, aonde Ele vai fazer a colheita, aonde o trigo será separado do joio, porque, amados irmãos e irmãs, o trigo já deu a sua semente e já estão maduros. Já estão maduros os frutos do trigo e se aproxima o tempo da colheita. Hoje, Jesus te convida a assumir na sua vida Ele como seu único e verdadeiro Senhor e abandonar as coisas do mundo para amá-lo, para segui-lo e para exaltá-lo. E em reparação às ofensas que o homem tem causado ao coração apaixonado de Jesus, nós oramos. Meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero e eu o amo. Eu peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não o amam. Meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero e o amo. Eu peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não o amam. Meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero e eu o amo. Eu peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não o amam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.